noite, meus amados irmãos, amadas irmãs. Amém. Da igreja em São Benedito do Sul. Amém. Também da região. Amém. É com muita alegria que eu estou aqui. O meu sentimento é que o Senhor, dentro do seu plano eterno, preparou esse momento. Amém. Para nós estarmos aqui. Verdade. Verdade. Nessa noite, nosso encargo é compartilhar sobre como nós podemos avançar dentro do plano eterno de Deus, Amém. frente a todas as situações que nós enfrentamos. Eu quero dizer a cada irmão, cada irmã, que Deus sabe o que você passou. Deus sabe das dores, dos conflitos. Deus conhece os nossos sofrimentos. E por isso, o nosso Senhor é aquele que proveu a nós a libertação. Amém. Proveu a nós um caminho. Amém. E nós gostaríamos de falar nessa noite, primeiramente, sobre algumas experiências do apóstolo João, Amém. que eu creio que serão de grande ajuda para cada um de nós. Amém. Primeiramente, em Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. O apóstolo João diz o seguinte: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aqui, o apóstolo João, ele estava exilado na ilha de Patmos, sofrendo por causa do Senhor, mas ele recebeu uma revelação e ele então compartilha e ele fala do seu sentimento. O sentimento dele é o seguinte: eu, João, irmão vosso e companheiro. Quando ele fala de irmão, ele está falando que nós todos temos a mesma vida, que é a vida de Deus. E que com essa vida de Deus, nós estamos em uma jornada nessa terra. Por isso ele diz, companheiro. Amados irmãos, amadas irmãs, nós somos irmãos e companheiros. Amém. Esse é o nosso relacionamento. Amém. Né? Essa é a nossa relação. Somos irmãos e companheiros. Amém. E aqui diz das experiências que temos em comum: tribulação, reino e perseverança. Amém. Tribulação é agora, reino no futuro. Amém. Então, entre a tribulação de agora e o reino no futuro, nós temos a perseverança. Amém. Se nós estamos aqui, é porque um dia nós passamos por uma tribulação e continuamos aqui por causa da perseverança. Amém. E um dia estaremos no reino. Amém. Amém? Amém. E aqui diz também que essa tribulação, a questão do reino e da perseverança, tem algo que é a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Amém. O que nós precisamos perceber é que no meio de toda essa tribulação e dessa jornada, nós recebemos a palavra de Deus. Amém. E por meio dessa palavra,
E por causa da perseverança, e por causa da visão do reino, nós geramos um testemunho. Amém. Pode ser que passemos por situações difíceis, mas uma coisa está acontecendo, amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos gerando um testemunho. Amém. E isso é algo importante para nós. Agora, nós precisamos compreender como João, no meio de todo esse sofrimento, exilado naquela ilha, ele consegue falar essas coisas. É porque tem uma experiência, uma percepção. E é sobre essa experiência e percepção que nós queremos falar essa noite. Amém. Vamos dar uma olhada no Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amém. Aleluia. João, ele tinha uma visão e uma percepção. Isso ele conheceu do Senhor. Isso ele recebeu do Senhor. Aqui mostra como o Senhor ama os seus. Amém. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aleluia. Amado irmão, amada irmã, você tem essa percepção ou não? Isso faz toda a diferença. O Senhor me ama até o fim. Amém. Não é algo que para, não é algo que se interrompe. Ele me ama até o fim. Amém. Você não fica alegre com isso? Aleluia. Amado irmão, amada irmã, não sei que tribulação, que sofrimento você tem, mas se você tiver essa percepção que o Senhor ama você até o fim, você vai ter força para avançar. Amém. Evangelho de João, capítulo 17, outro aspecto do amor do Senhor. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 23, diz: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Amém. Eu considero esse versículo um dos versículos mais importantes da Bíblia, porque revela para nós como Deus nos ama. Esse é o versículo que nos mostra que Deus ama a cada um de nós. Amém. Com a mesma intensidade que Deus ama a Jesus. Amém. Correto? Glória. O Pai ama o Filho ou não? Estou falando Deus Pai. Amém. Ele ama ou não o Senhor Jesus? Sim. Ama. Sim. É pouco amor ou é muito amor? É muito amor. Muito amor. E Ele ama você com a mesma intensidade. Amém. Isso é o que a Bíblia diz. A questão é que precisamos crer. Você crê ou não crê? Amém. Observe, João, ele tocou no amor de Deus. Amém. O Senhor ama a todos nós de uma maneira igual ou não? Ou Ele ama alguns mais, outros menos? Igual. O que você acha? Igual. É tudo igual, né? A gente doutrinariamente fala é tudo igual, mas na sua percepção,
Não adianta falar, é tudo igual, mas na sua percepção, você não tem sentimento de vez em quando, acho que Deus ama ele mais do que a mim. Porque Deus parece que ele trata ele tão bem, mas eu só passo por problema. Meu Deus. Você não pensa assim? Não adianta esconder, porque todos nós pensamos assim. Só tem que passar Mas é tempo de mudar. Amém. Nós estamos aqui num novo começo. Amém. Deus quer um novo você. Amém. Não é, agora a igreja está numa situação nova. Você está numa situação nova. Amém. Deus quer você novo. Amém. Deus quer a mim novo. Amém. E Deus quer o nosso amor renovado. Nosso amor novo para com Ele. Amém. E você sabe que no Evangelho de João, João se denomina como o discípulo a quem o Senhor Jesus amava. Amém. Não foi uma outra pessoa que falou do Senhor dessa maneira, foi o João falando de si mesmo. Por que João falava assim? Porque ele tinha essa percepção. Amém. Quem é você? Quem é você? O que você responderia, amado irmão, amada irmã? Você responderia como João? Eu sou o discípulo a quem Jesus ama. Eu sou o Filho de Deus a quem Jesus ama. Amém. O amor de Deus está aí. Mas nós sentimos e percebemos esse amor ou não? Essa é a grande questão. E nós vamos então hoje dar uma olhada. Quem tem a percepção desse amor, tem a sua vida mudada. Amém. Quem tem a percepção desse amor, possui um relacionamento com o Senhor adequado. Vamos ver. Evangelho de João, capítulo 13. A partir do versículo 21, diz assim: ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. 22. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Versículo 23. Ora, ali estava, conchegado a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E a esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe, pergunta a quem ele se refere. Quem se sente amado pelo Senhor, busca intimidade com Deus. Amém. Se aconchega ao Senhor. Amém. Quem de nós faz isso? Quem de nós faz isso? Chegado. Inclinado no Senhor. Por quê? Porque ele tem essa coragem que os outros não têm. Diz, Jesus me ama. Amém. Eu sou discípulo a quem amo. Agora, vai perguntar para o Senhor. Quem tinha coragem de perguntar? Quem é? Pedro. Pedro era o segundo líder, né, tal. Mas ele teve coragem? Não, aquele fez sinal para o João. Não. Pergunta. Amado irmão,
Por que você não pergunta? É verdade. Por que você pede para um irmão ou uma irmã perguntar quando você pode perguntar? Ah, é verdade. Você percebe, amado irmão, amada irmã, pelo fato de nós não percebermos o amor intenso que o Senhor tem para conosco, nós não fazemos coisas que na verdade o Senhor deseja que a gente faça. Nós passamos por um período de turbulência, não é? Quem nesse período de turbulência perguntou para o Senhor: Senhor, o que vai acontecer? A gente sempre pergunta: ô irmão, o que vai acontecer? Não é? O Senhor falou para você o que vai acontecer ou não? O que vai acontecer? Não é assim? Quem foi perguntar para o Senhor: Senhor, o que vai acontecer? Eu estou falando disso, irmãos, porque nós deixamos de praticar algo que nós temos o direito. Entende? E isso é aplicado por toda a nossa vida. Essa intimidade, a busca da revelação. Você pode perguntar para o Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Verdade. Por quê? Porque você se denomina assim: eu sou o discípulo a quem Jesus ama. Diga isso, diga isso. Eu sou o discípulo a quem Jesus ama. Eu sou, aleluia. Eu sou. Agora vamos para um outro versículo, no qual ele se denomina como discípulo a quem Jesus ama. Evangelho de João, capítulo 19. Versículo 25 até 27. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Aqui nós podemos ver, quando nós temos a percepção do amor intenso que o Senhor tem para conosco, o Senhor revela um novo relacionamento que nós temos com os irmãos e irmãs. Isso significa nós passamos a olhar cada irmão e irmã como membro da mesma família. Amém. Que é a família de Deus. Amém. Não é? Isso me leva a amar o irmão, me leva a amar a irmã. Eu vou dizer uma coisa: se nós dermos uma olhada em 1 João capítulo 1, nós vamos perceber que nosso amor e o nosso relacionamento com os irmãos, qual é o grau, qual é a profundidade, depende do nosso amor e relacionamento que temos com Deus. Amém. Quanto mais profundo o relacionamento com Deus, mais profundo o relacionamento com os irmãos. Amém. Verdade. Quanto mais eu amo a Deus e percebo que Deus me ama, mais eu amo os irmãos. Amém. Verdade. E eu consigo perceber, assim como nessa porção da palavra
O Senhor diz para João, o discípulo amado: mulher, eis aí o teu filho, e depois diz ao discípulo: eis aí tua mãe. Isso mostra um novo relacionamento que temos uns com os outros. Nessa nova etapa, Deus quer intensificar nosso relacionamento. Amém. Como membros da mesma família. Amém. Mas isso só será possível se eu conseguir tocar o amor do Senhor de uma maneira nova, viva e intensa. Amém. Sabe o que é você? Eu quero definir um pouco mais sobre o que é você se sentir amado. Se eu acho que eu sou bom, se eu acho que sou alguma coisa, eu penso assim: você tem a obrigação de me amar porque eu sou bom. Entendeu? Eu sou tão bom que todo mundo me ama. Você entende o que eu quero dizer? Mas quando nós vemos que realmente nós somos, quão miseráveis nós somos, daí diz assim: do jeito que eu sou, como alguém consegue me amar? Aí eu descubro que é o amor. Verdade. Os irmãos entendem? Os irmãos compreendem o que eu quero dizer? Amém. Nós não percebemos o amor de Deus porque nós achamos que merecemos. Exatamente. Sou bom, Deus me ama, mas tinha que me amar mesmo, sou muito melhor do que os outros. Que nem aquele fariseu falando do publicano, né? Graças a Deus que eu não sou como aquele cara, né? Olha o que eu faço, olha aqui. Se Deus me ama, ele tem razão, olha tudo que eu faço. Isso é amor? Não é. Isso não é perceber o amor de Deus. O que é perceber o amor de Deus? É olhar sua condição e dizer: deve ser propício a mim pecar. Amém. Como alguém pode me amar, eu sendo do jeito que eu sou? Daí eu digo: puxa, isso é amor. Amém. Irmãos, compreendem? Amém. Amar o irmão. Amar o irmão com o amor de Deus Amém. é amar quem é impossível de amar. Se eu olho que o irmão me ama, eu devo ficar comovido. E eu vou intensificar meu relacionamento com ele. Por quê? Eu vou dizer: como esse irmão pode me amar sendo eu o que eu sou? É dessa maneira que nós conseguimos avançar sendo um, apesar dos nossos defeitos. Verdade. Se nós não amávamos assim, chegou o momento. Amém. Chegou o momento. E começa com a percepção de que eu não mereço ser amado. Os irmãos compreendem? Amém. Então o Senhor, Ele dá para esse discípulo amado uma comissão: cuida dessa como sua mãe. E fala para Maria: cuida dele como seu filho. Não é um relacionamento especial? Amém. Não é novo? Novo. Só Deus pode fazer.
Amém. Nessa nova caminhada, o Senhor está falando para você, meu amado irmão, amada irmã. Cuida do seu irmão, cuida da sua irmã. E aqui diz assim: dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa, foi cuidar, a levou para casa. Amém. Amém? Amém. Amém. Isso é vida da vida. Isso é o que Deus quer alcançar hoje no nosso meio. A terceira experiência está no Evangelho de João, capítulo 20, dos versículos 1 a 5. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. Olha só, maravilha. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. Chegou primeiro ao sepulcro. Amém? E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Nós podemos ver que então, no dia da ressurreição, Maria não encontrou o Senhor lá, viu que a pedra estava revolvida, né? Daí foi avisar o quê? Pedro e o discípulo a quem Jesus amava. Falou para os dois. Aí saiu Pedro e os discípulos e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos. Os dois correram. Mas quem chegou primeiro ao sepulcro? Aquele discípulo a quem Jesus amava. Amém. Se sentia amado. Por isso que ele correu. Algumas vezes, quando eu compartilho essa porção com os irmãos, eles gostam, no momento de compartilhar, de dar exemplo, né? Alguns que são pais. Então, assim, algumas vezes eu viajo e quando eu volto, eu vou chegando em casa. Daí os meus filhos, né? Alguém diz assim: papai voltou! Papai voltou! Verdade. Daí a questão é: quem sai correndo? Tem gente que, papai voltou! Tá bom, tá bom. Mas tem aquele que diz: papai voltou, larga tudo e sai correndo para abraçar o papai. Amado irmão, amada irmã, você é aquela que corre. Você é aquele que corre. Ah, o senhor está aí? Tá bom, eu vou quando eu tiver tempo. Meu Deus, eu vou dar um exemplo aqui. Você sabe que nós individualmente somos virgens e coletivamente somos a noiva do Senhor. Amém. Você sabe o que é cada reunião da igreja? É um encontro do noivo com a noiva. Amém. Uma pergunta: o senhor está aqui ou não hoje? Amém. Ele está encontrando uma pessoa? Ele está encontrando uma virgem ou uma noiva? Uma noiva composta de todas as virgens, correto? Correto. Cada reunião é um encontro do noivo com a noiva. Amém. Amém. Cada reunião você tem que saber: o noivo vai estar lá na reunião. Amém. Aleluia. Os irmãos falam para o seu irmão: vamos para a reunião?
não sei se eu vou. Eu tenho umas coisas para fazer aqui, entendeu? Estou meio ocupado. Se der, eu vou. Se der. Mesma coisa, Maria Madalena falar, né? Quando aqui, tiraram do sepulcro, o Senhor não sabemos onde puseram. Quando estiver dentro, eu vou dar uma olhadinha aqui o que aconteceu. Quem se sente amado pelo Senhor, sai correndo. Amém. E chega primeiro. Amém. Glória a Deus. Você é o primeiro que chega na reunião ou você é sempre o último? Você acha que o Senhor não está olhando isso? Você diz assim, não, eu chego atrasado. Não tem razão de chegar atrasado, entendeu? Você chega atrasado. O Senhor observa ou não observa? Você sabia que o Senhor observa? E o que o Senhor sente? É a mesma coisa. O pai volta para cá. Digamos que ele tem 4 filhos. Volta para casa. 2 vão correndo até ele. 2 ficam em casa. O que o pai sente? Verdade. O que o Senhor sente a seu respeito, amado irmão, amada irmã? Oh, Senhor. Não é tempo de mudar isso? Amém. Amém. Não é tempo de mudar? Amém. Pode mudar. Exatamente. Eita, Senhor. Não é a igreja que a igreja agora está numa nova situação. A questão é, eu agora sou uma pessoa nova. Amém. Eu sou uma pessoa nova. Glória. Por quê? Eu toquei no amor do Senhor. Amém. Eu sou discípulo a quem Jesus ama. Amém. Amém. Evangelho de João, capítulo 21, versículos 6 e 7. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quem tem intimidade com o Senhor reconhece o Senhor. Amém. Ele vê as coisas acontecendo, daí ele sabe, é o Senhor. Amém. Por isso a atitude dele é uma atitude diferente. Verdade. Não é alguém que fica reclamando. É alguém que consegue reconhecer o Senhor. Amém. E mais porção, a última porção está em Evangelho de João, capítulo 21, versículo 19 até o versículo 22. Disse isto para significar com que gênero de morte havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então, o Senhor estava conversando com Pedro, né? Daí conversaram sobre vários assuntos que vocês conhecem, está na palavra. Daí o Senhor disse como ele iria, né, morrer. Daí disse para Pedro: segue-me. Versículo 20. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor?
aqui faz uma conexão, né, desde aquele versículo que nós vimos, né? Aquele primeiro versículo. Versículo 21, vendo, pois este, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Segue-me. Então você olha, o Senhor falou para Pedro, né? Segue-me. Pedro olhou o discípulo, olhou para trás e viu o discípulo a quem Jesus amava. O discípulo que Jesus amava já estava seguindo. Não precisou ninguém falar. Não é? Não mostra aqui? Voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Se eu sei o quanto o Senhor me ama, eu sou escravo desse amor. Amém. Eu sou capturado por esse amor. Eu não preciso que o Senhor diga para mim, segue, porque eu me consagrei para seguir todos os dias da minha vida. Amém. Amado irmão, amada irmã, você não deseja essa realidade do discípulo a quem Jesus ama? Amém. Tem que crer na palavra e usar o seu espírito. Amém. Tem que ter um forte encontro com o Senhor. Em João 20, nós vemos a respeito de Maria Madalena. Ela era outra que amava tremendamente o Senhor, porque ela foi amada pelo Senhor. Amém. Amém. Então, olha só, Evangelho de João, capítulo 20. Depois que Pedro entrou, olha só, o versículo João 20, versículo 5 em diante. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Então, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Aqui nós temos uma complementação daquela experiência de João, como aquele que chegou em primeiro lugar, mas ele não entrou, né? Pedro, que era bem corajoso, mas ele sempre vai, né? Ele entrou, viu, depois o outro entrou, e aqui fala também que ele viu e creu. Isso é muito importante. Ver e crer. Então, só para complementar, né, aquela porção na ressurreição, é que ele corre, chega primeiro, vê e crê. Tá? Bom, aí nós temos a situação de Maria Madalena. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Maria queria saber onde estava o Senhor. Ela estava chorando. E o Senhor se manifestou a ela. Amém. Obrigado. Essa tem que ser a nossa experiência hoje. Amém. Eu não sei o que os outros vão fazer. Eu quero saber onde está o Senhor. Amém. Eu creio que todos nós passamos por situações difíceis. Por quê?
porque nós vimos sobre certas coisas e nós criamos no passado, de repente vimos as coisas desmoronarem, né? Muitas coisas pensamos nunca ia acontecer no nosso meio, aconteceram, e aí muitos irmãos se sentiram perdidos. Daí a questão é: onde está o Senhor? Aqui tem uma irmã que o Senhor não foi embora enquanto não souber onde está o Senhor. Olha esse coração. Amém. E o Senhor se manifestou a ela. Correto? Vamos ver essa experiência. A partir do versículo 11 diz: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. E aí, então, eles me perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Versículo 14: tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu levarei. Daí olha o versículo 16. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Quando o Senhor a chamou, ela reconheceu a voz do bom pastor. Amém. Amém. Verdade. Amado irmão, amada irmã, essa deve ser a experiência de cada um de nós. Amém. No meio de toda essa turbulência, Senhor, o que eu faço? No momento que você ouvir o Senhor chamando você pelo nome, daí você vai saber. Está aqui. Amém. Eu sei agora. Não é? Amém. E olha só. Daí, versículo 17, respondeu-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Deus usou uma irmã. As irmãs são mais sensíveis. Vocês são importantes, amados irmãos. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera essas coisas. Nosso desejo é que cada um de nós possa ter a experiência de falar: eu vi o Senhor. Amém. No meio de toda essa situação, eu vi o Senhor. Amém. Eu quero falar sobre a experiência, a importância da experiência de ver o Senhor. Mas eu quero falar que essa experiência de ver o Senhor tem uma forte relação com o que nós falamos sobre João, ao ele falar que ele era o discípulo a quem Jesus amava. Entende? Ele não dizia que ele era o único amado, nada disso aí. Mas é a percepção dele: o Senhor me ama. E aí, vamos agora dar uma olhada em Lucas 24. É a parte da passagem dos discípulos.
estavam indo para Emaús. Aqui também existem muitas lições práticas para os dias de hoje. Tá? 24, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, que era o dia da ressurreição, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. A Bíblia não diz por que eles estavam indo para lá, mas os 2 estavam indo para lá, isso é o fato. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Nesses últimos 2, 3 meses aconteceram muitas coisas. Vocês não ficam falando daí com outros sobre as coisas sucedidas? Né? Não? Bastante ou pouco? Né? Olha aqui, siga sobre a prova, fica todo mundo comentando as coisas sucedidas. Olha o versículo 15. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Você já teve essa percepção? Você já teve essa percepção? Não acontece, claro, aqui eles não reconheceram, né? Mas aqui mostra que o Senhor Jesus foi e se aproximou e ia com eles enquanto eles estavam discutindo e falando, né? 16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Mas Jesus estava andando e estava ouvindo tudo. Estava ouvindo tudo. Daí, versículo 17 diz assim: então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Isso mostra que o Senhor, Ele sabe na verdade o que vos preocupa, mas Ele fez essa pergunta: que é que vos está preocupado? Irmãos, se nós pegarmos essa porção e aplicarmos para o que nós estamos passando hoje, nós vamos ser salvos. Amém. Amém. Preocupa, né? Quem ainda hoje está preocupado? E eles falaram entristecidos. Você vê o Senhor, olha, triste. Por que se preocupar? Um, porém, chamado Clopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Você não está vendo, Senhor, o que está acontecendo? Você não sabe, está todo mundo sabendo, parece ser o único que não sabe. Ignoras as ocorrências desse último dia? E ele me perguntou: quais? Quais ocorrências? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Daí, olha só 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, é já esse o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Então eles falaram qual era a expectativa deles. O que eles esperavam do Senhor é que o Senhor fosse restaurar o reino de Israel, entendeu? Eles não compreenderam o que o Senhor queria fazer. Eles tinham seus conceitos próprios. Nós esperávamos. Olha essa afirmação. Nós esperávamos. Você pergunta ou não? O que Deus espera? O que vale não é o que nós esperamos. Amém. É o que Deus espera. Amém.
versículo, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Depois de tudo isso, é já este o terceiro dia que tais coisas sucederam. Versículo 22. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjo, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó necios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na glória. Daí diz assim: como vocês são necios e tardos de coração para crer no que os profetas disseram. Vocês têm que se voltar à palavra de Deus. Amém. Daí ele disse assim: não convinha que Cristo padecesse e entrasse na glória. Dá uma olhada no que a Bíblia diz, que Cristo tinha que morrer. Você esperava que ele se tornasse rei, mas a Bíblia diz que ele tinha que morrer e entrasse na glória. Aí 27, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Então o Senhor foi expondo a palavra. Isso quer dizer, no meio de toda a situação que nos preocupa, diante do que a gente fica triste, nós temos que, baseado nisso, falar ao Senhor: Senhor, revela a tua palavra para nós. Amém. É agora que nós precisamos ouvir. Amém. Falar. Nós precisamos da sua palavra. Amém. Versículo 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Então, olha só, o Senhor fez menção de ir para frente, né, para adiante, passar adiante. O Senhor queria ver a reação deles. Eles estão apreciando ou não a minha presença. Quantos de vocês dizem para o Senhor: Senhor, fica comigo? Quando nós temos a presença, nós nos sentimos bem. Senhor, fica. Vem. Não vá adiante. Fica. Fica conosco. Aí o versículo 30. E aconteceu. O versículo 30 e 31 são muito importantes. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo partido, lhes deu. 31. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Irmãos, eu quero que vocês percebam uma coisa aqui. Quando eles pediram para o Senhor ficar, e o Senhor ficou, quem eram os anfitriões? Quem eram os anfitriões? Os dois, né? Os dois discípulos. Fica conosco, fica. Mas na hora que foi na mesa, quem que tomou o pão e tomou a iniciativa? O Senhor. Daí nós vemos uma mudança de anfitrião. Daí ele tiveram seus olhos abertos, reconheceram.
eu quero explicar melhor isso aí, usando Apocalipse 3:20. Porque esse é um princípio de mudança de posição. E esse princípio é muito importante. Mudança de posição. Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A experiência da mudança de posição é fundamental para nós. Até agora, quem está mandando em nossa vida? Somos nós que somos anfitriões, ou é o Senhor que é o anfitrião? Aqui o Senhor diz: eis que estou à porta. E nós já vimos no passado, todos nós estudamos muito, esse versículo, quando diz: eis que estou à porta e bato. É que num determinado instante, talvez a gente nem estivesse percebendo, o Senhor ficou do lado de fora das nossas vidas. Senhor. Ninguém sabe quando, mas aqui diz: eis que estou à porta e bato. Olha só, o Senhor estava na porta, do lado de fora. Ele bateu. E aí, aqui diz assim: se alguém ouvir a minha voz, quer dizer que ele batia e chamava. E ele fica esperando que então venha abrir a porta. Amado irmão, amada irmã, o Senhor hoje está dentro ou está fora? Agora chegou o tempo de mudar. Amém. Se ele estava fora, agora é para ele entrar. Amém. Amém? Mas olha, a paciência dele, ele não arromba a porta. Espera. Ele fica na porta batendo, chamando, diz assim: se alguém ouvir a minha voz. Então, aqui tem uma grande pergunta: você consegue ou não ouvir a voz do Senhor? Olha a ordem: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Aqui é uma promessa: abre aqui, eu entro. Aleluia. Brinca o Senhor entrar, aleluia. Senhor. Importante é conseguir ouvir a sua voz e ter uma atitude, abrir a porta. E a promessa do Senhor é: eu entrarei. E aí ainda diz uma coisa a mais, que é importante que a gente então perceba. Diz assim: entrarei em sua casa, cearei com ele. Vou entrar em casa e eu vou tomar uma refeição com ele. Os estudiosos da Bíblia dizem que essa era a refeição mais importante do dia, porque durante o dia tinha muito trabalho para fazer, comia-se às pressas. Agora à noite, o trabalho já está concluído, então você pode sentar tranquilo e comer. Mas muito mais do que isso, ter tempo para conversar. Porque é na ceia que a família estava reunida e podia contar a história do que tinha acontecido durante o dia. Entendeu? Era um momento de
ter comunhão. E aqui, importante, agora que a gente perceba, né? É que ele diz assim: eu cearei com ele. Significa ele, a pessoa que abriu a porta é o anfitrião. Mas a segunda parte diz: e ele comigo. Mudou de posição. Mudou. Está vendo? Quando nós temos comunhão com o Senhor, há uma mudança de posição. Quando nós comemos com o Senhor, talvez no início da refeição, nós sejamos anfitriões. Mas durante a refeição, na conversa, a posição muda. Ele se torna o anfitrião. Amém. Eu sairei com ele e ele comigo. Daí, voltando para Lucas 24, o que eu quero dizer é o seguinte: que nessa noite haja essa mudança de posição. Amém. Nas nossas vidas. Aleluia. Amém. Amém? E eu digo uma coisa: se nós tivermos comunhão com o Senhor, Ele sempre vai ser o Senhor, o dono, o anfitrião. Amém. Voltando para Lucas 24, 32, ele diz: disseram um ao outro, porventura, não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Então eles falaram, realmente quando ele falava, alguma coisa ardia em nosso interior. E olha, porque houve uma mudança de posição. Olha o que ocorreu no versículo 33. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 12 e outros com ele. Ué, eles não estão indo para Emaús? Não estão indo para Emaús? Agora já não queriam mais saber de nada. Você entende o que eu quero dizer? É a mesma coisa, os discípulos ali em João 20, o Senhor tinha morrido, né? Tá certo? O Senhor tinha morrido, ressuscitado, mas que como ia ser o futuro incerto? Daí Pedro, eu vou pescar, e os outros, vamos com você. Significa, eu não sei no que isso vai dar mesmo, eu vou dedicar minha vida, né? Eu vou cuidar da minha vida, né? Esse negócio de que falou antes da visão, nossa, isso aqui tudo, parece que o negócio não deu certo, vou cuidar da minha vida. Que nesse disse para o irmão, vou para irmãos. Mas quando eles viram o Senhor, eu não quero mais saber de irmãos, eu quero voltar para Jerusalém. Aí eles voltaram a Jerusalém, encontraram reunidos 11 e outros com eles. Versículo 34, os pais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Aleluia! De 35, então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho, como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Agora é pronto. Você percebe a importância de partir do pão? Ele diz, não, mas aquilo foi só um jantar, né? Só foi uma ceia. Mas lembra que foi o Senhor que partiu e deu. Exatamente. Aí os olhos se abriram. Reconhecer o Senhor. Então, qual é o nosso recado nessa noite? É tempo de nós vermos o Senhor. Amém. Precisamos dar esse testemunho.
eu vi o Senhor. Amém. E é por isso que eu estou aqui. Amém. Não é porque alguém me convenceu. Eu estou aqui porque eu vi o Senhor. Amém. Não é? Você está aqui porque você viu o Senhor. Amém. Esse deve ser o testemunho das nossas vidas. Amém. Amém? Amém. Essa era a porção para essa noite. Que o Senhor abençoe. Amém. A igreja de São Benedito. Amém. E todos nós possamos dizer: aqui é uma igreja daqueles que viram o Senhor. Amém. Amém? E daqueles que dizem: eu sou discípulo amado. Amém.